Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do país, Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o jornalista, professor, filósofo, psicanalista e vereador por São José dos Campos, Carlos Abranches. Carlos, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Legal, obrigado, Fabrício, pelo convite. Aqui estou para a gente continuar conversando, né? Muito embora seja mais agradável perguntar do que responder. Olha, você sabe que eu já estava ensaiando esse reencontro há bastante tempo, né? Porque você já pode pedir música naquele programa da emissora que você integrava, porque já participou dos nossos outros produtos, outros programas no SBT, né? E na Casa Nova, aqui na Jovem Pan, que é um espaço aberto para a explanação do exercício da política, seja muito bem-vindo. É isso. A gente está aqui para isso, porque política é isso mesmo, é a gente pensar, refletir e fazer o que é melhor para a população. Eu começo como já dizia o bom Aristóteles, entrevista, essa conversa, né, fazendo um retrospecto. 25 anos, né, adentrando a casa de milhões de pessoas na prática do jornalismo como âncora do principal telejornal da nossa região, na vanguarda afiliada da Globo. Né? Após esse trabalho, né, você já tinha um trabalho social bastante intenso, né, que não reverberava frente às câmeras, até porque o que uma mão faz, a outra não precisa necessariamente estar sabendo. Questão de não mostrar mesmo. Né? Para o exercício da política, né, para o parlamento, uma candidatura à Câmara Federal, muito bem representada em votos, e depois mais de 5 mil votos para a Câmara Municipal de São José dos Campos. O que te levou para esse novo desafio? Olha, na verdade é uma nova leitura de um velho desafio, do desafio da minha vida inteira. Desde criança aprendi com minha mãe, aprendi com meu pai a cuidar das pessoas, a ter um olhar especial para me solidarizar com as dores e as necessidades das pessoas desde os tempos do Mato Grosso do Sul, onde passei minha infância, depois... Em Ponta Porã. Em Ponta Porã, lá na fronteira. Com a minha tia. Minha tia era uma figura, rapaz, ela importante, pessoa importante naquela cidade, que ela levava a família inteira para cuidar de pessoas. A gente trouxe isso para Minas Gerais, Juiz de Fora. Continuei me dedicando a isso, trabalhando com filhos de rancenianos, depois os próprios pais dessas crianças em colônias diferentes, uma em Juiz de Fora, outra lá em Tocantins, perto de Ubá, terra do meu pai. Isso já começou a mostrar para mim que eu gostava de lidar com isso, gostava de trabalhar com isso. Vim para São José dos Campos 1º de fevereiro de 1995, está fazendo 30 anos isso. Veja, o que aconteceu nesse período? Claro que o trabalho profissional me colocava na televisão, no ar, na casa das pessoas, mas nos bastidores, o trabalho social de antes continuou sendo feito. Eu encontrei minhas frentes de trabalho por aqui para continuar dando sentido ao que minha família me trouxe, me ensinou a fazer. De modo que a política social sempre foi algo de vanguarda na minha vida. Aí eu percebi que, provocado pelas circunstâncias, uma política social partidária não seria um choque em relação a essa proposta. Aliás, uma outra maneira de fazer o bem, de uma maneira concreta, de uma maneira correta. Papa Francisco expressa que a maior e melhor forma de caridade dos leigos é exercer a causa pública, né? Então, tá aí. Por que não fazer? Então, nós estamos aí atendendo ao chamado, porque o propósito da vida é muito bacana. O propósito da vida é o que dá sentido para a nossa existência, uma missão, né? Mas se eu não escuto o chamado da vida, eu posso não realizar o meu propósito. Então o chamado é exatamente esse. Como fazer para que eu possa corresponder à minha missão? Abranches, você tocou na questão da política partidária, né? Escolher o Cidadania, ex-PPS, um partido com um passado muito intenso na luta pelos direitos humanos, vocacionado à esquerda. Né? E você, nesse processo de aliança municipal, esteve junto com Eduardo Cury, lançado pelo PL, um partido
que tem se destacado muito como direita do país e, em alguns momentos, visto como extrema-direita. É uma dicotomia, esses dois partidos interligados numa coligação para um pleito municipal? Quando eu decidi entrar no meu processo de trabalho político, Eduardo Cury estava vinculado ao PSDB e concorrendo à reeleição para deputado federal. Eu entrei como candidato a deputado estadual, fazendo a dobradinha com ele. Passado esse período dessa eleição, 2 anos depois, eu me candidatei a vereador pelo mesmo partido, Cidadania, e, por força das circunstâncias do momento em que Eduardo Cury estava vivendo, ele saiu do PSDB e vinculou-se ao PL. Isso não estava nos planos. Mas como nós estávamos vivendo um momento de coligação, que não é uma federação, federação é do PSDB com Cidadania, né? Então, houve, por força das circunstâncias, uma aproximação do PSDB, Cidadania, federação, como coligação com o PL e alguns outros partidos para compor o apoio a Eduardo Cury. Isso nesse momento da busca da eleição do candidato. Como isso acabou não acontecendo, desde o começo ficou muito claro dentro do espectro político que não havia uma sintonia de ideologia, sintonia ideológica. Eu continuo pensando claramente naquilo que me move para esse tipo de trabalho, ou seja, sempre o meu coração foi tocado pela busca de uma quebra de desigualdades. Ou seja, eu preciso diminuir a minha distância para aquele que está com fome, que está com sede, que está precisando de algo, querendo conhecer melhor as coisas. Eu preciso me tornar disponível a isso. E isso é muito próprio de um movimento de esquerda. Como eu tenho um pensamento que não cabe dentro de caixinhas ideológicas, eu nunca vou me considerar uma pessoa que esteja no espectro da política atual, por exemplo, capaz de me encaixar tanto lá quanto cá. Por quê? Porque eu quero ser uma alternativa. Eu assumo esse desafio, esse risco de me colocar como uma alternativa a pessoas inteligentes. Eu vou dizer, pessoas inteligentes que estão cansadas de ter que ter um pensamento de lá ou de cá, de extremo lá ou extremo cá, mas querem pensar algo novo e diferente. Eu gosto de pensar algo novo e diferente. Eu sou independente. Eu sou um livre pensador. Eu não me encaixo dentro das caixas. E exatamente dentro dessa nuance, dessa expressão que você nos entrega agora, como que você vê o atual governo municipal? Você compõe o Legislativo Municipal numa condição de liderança independente. Não está na base do governo, mas vai analisar os projetos encaminhados à Câmara com esse livre pensamento. Isso. Essa é a ideia, essa é a proposta. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas que pertencem a outra linha ideológica, que pertencem a outros partidos. Eu sou líder do meu partido dentro da Câmara e nessa composição eu já percebi que existem nuances que não são preenchidas por alguma fidelidade de oposição ou de situação. Então, nesse contexto, eu me coloco dessa forma. Aquilo que for melhor para a população, essa causa eu abraço. E eu vou analisar muito seriamente isso. Ou seja, é muito legal me colocar na condição de uma oposição crítica e construtiva. Diferentemente de uma oposição pela oposição só porque eu não gosto do fulano. Não, eu gosto da minha cidade. Se o fulano quer trabalhar pela cidade, eu estou com ele. Você tocou no assunto, né, sobre a questão da fome. A cidade inteligente, resiliente, sustentável ainda lida com a fome? Lida, é só a gente parar no semáforo e ver que aumentou em 25% a quantidade de população nas ruas de São José dos Campos. Atualmente temos quase 1.000 pessoas pelas ruas de São José dos Campos, segundo as últimas informações, os últimos dados. É a cidade do Vale do Paraíba que tem mais gente na rua, morando na rua. É só passar perto da rodoviária nova que você vai ver um monte de gente ali perto daquelas lojinhas que tem na lateral direita da rodoviária, esperando um prato de comida. Você vê pessoas diferentes paradas nos semáforos, pedindo alguma coisa, apresentando, e já chegam com Pix.
porque ninguém mais tem dinheiro físico para passar, né? Nós recebemos na semana passada a presidente do Fundo Social de Solidariedade, onde ela adiantou que a chamada do atual governo, do novo governo do prefeito Anderson Farias, é fazer uma grande composição, como foi o São José Unida para a segurança, agora para o desenvolvimento social. Como é que você vê esse chamado? Todo chamado para o desenvolvimento social é bem-vindo. Todo chamado. Agora, se nós, que somos aqueles eleitos pelo povo para acompanhar esse processo, para contribuir com boas ideias para esse processo, se não formos chamados, essa conjuntura, esse chamado acaba sendo incompleto. Se nós formos respeitados, nosso direito de opinar, nosso direito de fiscalizar, de legislar, a situação não fica completa. Essa vitória não é deste ou daquele, a vitória é de todos. Se a gente aprender a pensar isso, a gente incorpora a essência do conceito de democracia, em que a vitória é de todo mundo. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer com que a vitória seja de todos. Eu não tenho amigos para defender, não tenho inimigos para atacar. Eu tenho uma população para proteger. Essa é a nossa ideia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o vereador pelo Cidadania em São José dos Campos, Carlos Abranches. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Você pode conferir os nossos conteúdos a qualquer hora do dia, no canal do YouTube da Jovem Pan ou pela Panflix. E às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, sempre um programa inédito. No programa de hoje, eu recebo o vereador pelo Cidadania em São José dos Campos, o jornalista, professor, psicanalista, músico, escritor Carlos Abranches. Abranches, essa carreira multifacetada, sempre voltada para o outro, nas diversas condições que o ser humano tem para sua evolução. Autor do best-seller A Casa que Mora em Mim. Como é que fica o seu trabalho de escritor e palestrante com o exercício do mandato de vereador? Ainda bem que sobram algumas horas para poder escrever. Nem que seja de madrugada, que é quando vem a intuição, aí a gente tem que acordar e ir lá no cantinho lá para poder, no computador, para digitar e deixar as ideias que chegam, né, pelo fio tênue da intuição, registrada para ser amadurecida, para ser ampliada depois. Mas isso continua. Ih, rapaz, tem um livro pronto, tem um outro que está já sendo feito, um outro que está, um segundo de poemas, um outro de poemas pronto também, só esperando desbastar de algumas palavras, que se bobear eu olho e falo, tem que trocar essa palavra. Aí vai trocando aquela, e vai trocando aquela. E quando eu vejo, eu falo assim, não, chega, senão nunca está pronto. Aquele perfeccionismozinho que vem, né? Aí eu pego e falo, é assim que eu vou... Um livro é uma emoção coagulada. Olha que bonito isso. Em palavras. De poemas, então, mais ainda. Quando ele fica pronto e entrega para que o leitor possa levar para casa e consultar, ele está vendo essa emoção materializada ali em forma de frases, em forma de estrofes. E é preciso ter coragem de publicar. Depois a gente assume as consequências. Você sabe que eu tenho uma frase de efeito que eu digo que o sonho de toda palavra é ser poesia para alguém.
Né? E a condição, né, de você estimular o outro a conhecer mais sobre si mesmo a partir das suas letras, né, da sua visão de mundo compartilhada com essa imersão em tudo que sente, faz toda a diferença. E eu vejo, né, pelo seu Instagram, os seus encontros com os seus leitores, como foi recentemente numa casa de idosos. Foi recentemente. E estar próximo do escritor gera ainda mais pertencimento, né? Uhum. Não, sem dúvida. E é tão interessante ver o brilho nos olhos de quem estava se achando esquecido. E você chega e mostra, e leva o violão, toca, declama um poema, você vai mostrando para a pessoa que ela está ali, ela é importante para o ciclo da vida, né? Para que ela possa dizer tudo o que ela viveu. Porque às vezes naquela única frase que ela tem a possibilidade de dizer, pode resolver um problema meu, pode me ajudar a contemplar a vida de um outro jeito, observar a realidade mais bonita, de uma maneira mais interessante por outro ângulo. Então é muito legal fazer tudo isso. O livro é uma forma democrática de entrar na vida das pessoas, sabe? O livro é uma forma divina de você ser um co-criador. Por isso que eu escrevo. Abranches, e dentro dessa toada, você acredita que ainda falta um estímulo maior para o incentivo à cultura e principalmente, né, para a literatura na cidade de São José dos Campos? Olha, eu penso que isso é tão sério, tão grave, que se tem um autor que é pouco conhecido em São José dos Campos, esse autor é Cassiano Ricardo. O nosso grande poeta, Academia Brasileira de Letras. Mesmo tendo uma fundação em homenagem ao escritor. Uma avenida aqui perto, uma escola, um clube de escoteiros, tudo chamado Cassiano Ricardo. Por que não é conhecido? Porque o texto dele é mais árido, um pouco difícil de ser compreendido? Cassiano afirmava que poesia é a única realidade que mesmo depois de descoberta, continua secreta. Então você lê um poema, até você decifrar, o bom poema é aquele que permite tem vários códigos para serem decifrados. Então, para descobrir uma figura como essa, não basta apenas uma semana Cassiano Ricardo em São José dos Campos. Eu participei de algumas semanas. E numa delas, bem próximo, logo depois da pandemia, estava tudo ainda muito fechado, eu fui lá no Teatro Benedito Alves, participei, estava fechado, poucas pessoas estavam presentes, mas estava tudo aberto por links, né? O pessoal assistia ao vivo. Foram mais ou menos 600 e poucas, 700 pessoas que assistiram pelos números que o Júlio Toboni, que era o curador da semana, me passou. Legal. No dia seguinte ia ter um outro evento de apresentação musical, alguma coisa assim, deu 10 mil pessoas assistindo. Aí eu olhei e falei assim, puxa vida, isso manda recados para a gente. Porque nesse episódio que eu participei, nós levamos um programa que eu fiz em 2010, 2011, um especial sobre a vida de Cassiano Ricardo. Eu viajei o Brasil inteiro para pegar todos os lugares onde ele morou, onde ele trabalhou, e fiz um programa muito, muito bacana, muito legal. Nem isso foi suficiente. Por quê? Porque o programa foi ruim? Não, foi premiado o programa. É porque talvez a figura do Cassiano Ricardo mereça diferentes leituras para que essa geração que está subindo agora, 8, 9, 10 anos de idade, aprenda a gostar de poesia com o seu professor também apaixonado pela poesia. Se o professor não comprar essa ideia, como é que nós vamos fazer? O Brasil está perdendo 4 milhões de pessoas. No ano passado foram 4 milhões de pessoas a menos lendo livros. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então precisamos transformar São José numa cidade leitora. Uma cidade voltada, vocacionada para a cultura. Essa é uma das minhas bandeiras como vereador. Eu quero ter um olhar especial para a cultura. Como candidato a deputado estadual, eu já havia participado de reuniões das comissões municipais de cultura para conversar, para conhecer as necessidades de quem produz cultura como eu produzo cultura. Sou autor de livros, eu toco, eu me apresento nos lugares. Então eu sei qual é a realidade da qual eu quero cuidar. E nesse momento, né, conhecendo as estruturas legislativas municipais de uma das maiores câmaras municipais do estado de São Paulo, né, há elementos e estrutura adequada para esse tipo de pensata e levar a população para discutir e realmente fazer um plano municipal de cultura que atenda toda a pluralidade do pensamento joseense? Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. Porque esse tipo de assunto, Fabrício, não tem controvérsia. Não há polêmica em torno disso. Ele nos une. O problema é o financiamento. Nem sempre o poder público quer bancar esse tipo de proposta. Eu tenho um sonho de ver muito mais pluralizado o acesso à cultura nas comunidades de base da cidade, nas regiões mais periféricas da cidade. Eu quero ver isso mais presente na televisão, mais presente no campo da divulgação mesmo, para que a criança que tem um talento musical se apresente. A TV Câmara é um instrumento para isso também? Eu não vejo problema nenhum que seja. Quero estimular que seja. Imagina uma criança se apresentando, lendo um poema. A propósito, o meu livro A Casa que Mora em Mim, livro de poemas que eu lancei, teve 2 filhos. Um deles foi da escola Rui Dória, que fica na Zona Norte, em Santana. Professoras pegaram o livro e transformaram o livro num projeto literário em que estudantes da escola de 9 a 15 anos foram desafiados a escrever um poema sobre a casa da infância deles. E alguns falaram assim, olha, eu sou tão criança ainda que eu não tenho lembranças assim da minha casa, porque eu moro na minha casa. Posso escrever sobre outras lembranças? E a coisa começou a aparecer. Teve um lá que escreveu sobre a saudade que ela sentia do avô que ela não conheceu. Isso é pura poesia. E no dia do lançamento, claro que eu fui lá. E um menininho de 9 anos de idade, chorando assim, porque ele falou, olha, aqui está o meu poema. E os pais do lado, dando o maior suporte, né? Assim, dá um autógrafo aqui. Eu falei assim, eu não dou autógrafo nada. Você que vai dar um autógrafo no meu, você que é o autor do livro. E ele escreveu lá, mas eu não sou um poeta. Assim, quem disse que você não é um poeta? Saiba que Cassiano Ricardo escreveu o primeiro poema dele quando tinha 9 anos de idade. Falei, você tem 9 anos de idade, quem sabe você é o futuro Cassiano Ricardo de São José dos Campos? É só acreditar, porque a missão, o propósito, aparece assim, nos detalhes. Se eu estiver atento aos detalhes, eu descubro o que eu vim fazer na vida. E esse menino, isso pode ter sido um marco na vida dele, e eu espero que isso tenha sido, para que agora ele continue tendo a coragem, quando ele olhar na estante dele, está lá o livrinho que ele escreveu com um poema dele. Quem sabe ele multiplica isso, assim como os outros 20 que participaram do livro também. Olha, bacana. Agora é com Abranches, primeiro ano de mandato legislativo, que vem pela frente. Vem bastante conversa. Eu já percebi no primeiro dia de mandato que política é diálogo, política é mediação de propostas. Política é uma ação de respeito sem delimitação de fronteiras. Eu não posso dizer que aquele bairro é do vereador tal, porque eu não posso entrar lá, porque senão vira gueto, vira gangue. E eu não posso transformar uma Câmara nesse tipo de capitania hereditária. Não pode, porque eu sou um vereador da cidade inteira, assim como os meus colegas também o são. Não dá para você delimitar, não posso ajudar aquela pessoa que me procurou, por quê? Porque o espaço não cabe a mim. Não, o espaço é de todos nós. O nome disso é democracia. Então vai ser um ano de muito aprendizado, é o primeiro mandato, né? Muito aprendizado, mas cada vez mais um exercício que a maturidade já alcançada ao longo do tempo pode me dar de mirar no alvo certo e atirar para acertar, sabe? Para acertar, mesmo sabendo que eu vou errar bastante. Abranches, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Opa, vamos lá. Uma inspiração na política. Uma inspiração na política não está dentro do parlamento, mas está fora. É o cidadão, é o eleitor, é o morador da cidade. Essa é a minha verdadeira inspiração, porque assim eu evito me decepcionar e invisto todas as minhas expectativas nas expectativas de quem me escolheu, por exemplo. Me deu 5.852 votos para eu poder me eleger vereador. Um ídolo na comunicação. Essas perguntas exigem um pouco de pensamento, né? de ideia. Né? Para mim, a comunicação é tudo. Envolve música, envolve cultura, envolve poesia,
Eu tenho aprendido muito lendo, por exemplo, Cecília Meirelles, que é uma linguagem poética que remete à transcendência. E nessa viagem, ela se comunica de maneira precisa, direta e vigorosa, mandando o recado que ela quer mandar. Um trechinho breve, resposta curta que você pediu, né? Ela diz assim: pensa completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso sem pensar. Acho isso maravilhoso do livro Cânticos, um livro com 26 poemas curtinhos, em que ela remete à transcendência de uma maneira curta, objetiva, para que a gente possa descobrir um caminho certo, despojado de vaidades, despojado de tudo. A última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Essa é uma frase boa, desafiadora, né, que eu ouvi há algum tempo. E eu acho que a primeira vez, quando eu tive a coragem de romper fronteiras, de subir no monte, de olhar do alto para perceber que eu poderia enxergar mais longe, para sair do contexto de uma faixa um pouco mais imediata ou imediatista e subir, verticalizar as intenções, mais ou menos uns 20 anos que isso aconteceu. Foi a primeira vez que eu me dei o direito de poder pensar de um jeito mais transcendente, com a possibilidade de transformar isso em ação. E o resultado está aqui, uma pessoa completamente diferente que está aprendendo a voar. Uma viagem inesquecível. Essa é uma viagem que me remete também à filosofia. Olha eu com as metáforas aqui. Eu me recordo de Kierkegaard. Søren Kierkegaard, um filósofo, o pai da filosofia existencialista, que vingou no século XX. Ele diz assim, que aventurar-se, fazer uma viagem, aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar é perder-se a si mesmo. E aventurar-se, no sentido mais elevado do termo, é precisamente tomar consciência de si próprio. Muita gente acha que uma viagem inesquecível é a viagem psicodélica, ou então você viaja e pula de um paraquedas, pula de uma asa delta. Eu já passei por tudo isso como repórter. Conhece uma cultura conheci algo distante. novo. Fui para o Chile, fui para a Argentina, vi pessoas diferentes, línguas diferentes, me comuniquei com aquelas pessoas com as limitações naturais, mas a maior viagem que eu posso dizer a você, que eu já venho fazendo ao longo da minha vida, é a grande aventura da autodescoberta. Que bonito. Isso aí. A São José dos Campos, que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu mandato legislativo. Mais foco. Eu quero colaborar com mais foco para as crianças. Vejo as crianças um tanto quanto perdidas com celulares nas mãos. Isso faz perda de foco, déficit de atenção e uma grande preocupação no despreparo nas relações presenciais, em favor das relações virtuais. Isso não pode acontecer. Então, o foco de ver uma São José dos Campos melhor para daqui a 10, 15 anos é cuidar agora da educação básica, inclusiva, para que essas crianças aprendam a retomar a capacidade de sentir, de pensar, de interagir, de trocar, de escrever poemas, fortalecendo a nossa escola municipal. Para que a São José dos Campos, de daqui a 15 anos, quando essas crianças estiverem com 24, 25, 26 anos, terão a economia da cidade nas mãos, como gestores, como profissionais produtivos economicamente, sejam pessoas que tenham uma reflexão crítica a respeito da realidade, que saibam como pensar, mas não sucumbam agora diante de uma tecnologia que está invadindo essa geração de uma maneira muito perigosa. Eu estou de olho nisso. Eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estudos, participando do Conversa de Bastidores, dizer que é uma plataforma à disposição para não só expor as suas ideias, mas acompanhar o exercício do mandato parlamentar que lhe foi conferido. Isso, eu agradeço imensamente o convite, sabendo que isso não, de novo já falo, aqui não cabe em caixinhas, eu não consigo caber nesses limites. E o limite territorial também, a gente não pode caber. Eu tenho uma reflexão que não cabe apenas em São José dos Campos, igual o Rio Paraíba, por exemplo. Eu quero me somar a outros parlamentares de outras câmaras das cidades próximas do Vale do Paraíba, por onde o rio passa.
O rio que está aqui vai chegar daqui a pouco em Caçapava, depois em Taubaté, depois em Pinda, e assim vai. E já veio de Jacareí, já veio de Guararema, e está vindo por aí. Então é um elo que nos une a todos. Por que não ter um pensamento regional? Por que não pensar na cultura regional? Por que não pensar na nossa região que é tão histórica e importante para o Brasil? Para a religião brasileira, para o turismo brasileiro, para a economia, para a tecnologia do nosso país. Então isso que me faz olhar para frente e ver a São José do futuro nas nossas mãos, é isso que eu quero fazer. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o filósofo, professor, jornalista e vereador eleito pela cidadania de São José dos Campos, Carlos Abrantes. A gente se vê no próximo programa. Até lá!